Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal A Voz Interior. O meu nome é Camila Brito. Decreto do dia. Eu sou o que o Criador é. Portanto, eu sou o poder que governa harmoniosamente o corpo, o coração e a mente, controlando o mundo, a vida e os seres. Do infinito imutável procede tudo o que existe. É Ele, o Eu Sou, impessoal e que, se expressando em cada um de nós, chega-se a ser pai e mãe de amor, saber e poder. Tudo o que necessitamos ou desejamos existe no grande depósito de tudo o que é bom. Todavia, à espera de uma oportunidade para ser expressado. No livro O Despertar de uma Nova Consciência, do escritor Eckhart Tolle, ele diz: a essência do ego. A maioria das pessoas está na identificação com a voz dentro da própria cabeça. O fluxo incessante de pensamentos involuntários e compulsivo e as emoções que os acompanham, que podemos dizer que esses indivíduos estão possuídos pela mente. Quem se encontra inconsciente disso, acredita que aquele que pensa é quem ele é. Essa é a mente egóica. Chama-o de egóica porque existe uma percepção do eu, do ego, em todos os pensamentos, lembranças, interpretações, opiniões, pontos de vista, reações e emoções. Isso é inconsciência espiritualmente falando. O pensamento é o conteúdo da mente, é condicionado pelo passado, pela formação, pela cultura, pelos antecedentes familiares e etc. O núcleo central de toda a atividade mental consiste em determinados pensamentos, emoções e padrões reativos repetitivos e persistentes com os quais nos identificamos com mais intensidade. Essa identidade é o próprio ego. Na maioria dos casos, quando dizemos eu, é o ego que está falando e não nós, como temos observado. O ego compõe-se de pensamentos e emoções de uma série de lembranças que reconhecemos como eu e minha história, de papéis habituais que desempenhamos sem saber e de identificações coletivas, como nacionalidade, religião, raça, classe social e orientação política. Ele contém ainda identificações pessoais não só com bens, mas com opiniões, aparência exterior, ressentimentos antigos e conceitos sobre nós mesmos como os melhores do que os outros ou inferiores a eles, como pessoas bem-sucedidas ou fracassadas. O conteúdo do ego varia de pessoa para pessoa. No entanto, todo o ego funciona de acordo com a mesma estrutura. Em outras palavras, os egos diferem apenas na superfície. No fundo, eles são iguais. De que maneira são semelhantes? Eles existem à custa da identificação e da separação. Quando vivemos por meio do eu construído pela mente, que se constitui dos pensamentos e das emoções do ego, a base da nossa identidade é precária, porque os pensamentos e as emoções são, por sua própria natureza, efêmeros e instáveis. Assim, todo o ego está continuamente lutando pela sobrevivência, tentando se proteger e aumentar de tamanho. Para sustentar o pensamento do eu, ele precisa de algo oposto, que é o pensamento, o outro. O eu conceituai não consegue sobreviver sem o outro conceituai. Os outros são sobretudo os outros quando os vemos como inimigos. Numa extremidade da escala desse padrão egóico de consciência, situa-se o hábito compulsivo de encontrarmos defeitos nas pessoas e nos queixarmos delas. Jesus referiu-se a isso quando disse: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? No outro extremo da escala, encontra-se a violência física entre indivíduos e as guerras entre países.
Embora na Bíblia a pergunta de Jesus permaneça sem resposta, ela é, sem dúvida, porque quando critico ou condeno o outro, sinto-me maior, superior. Queixas e ressentimentos. Queixar-se é uma das estratégias prediletas do ego para se fortalecer. Cada reclamação é uma pequena história que a mente cria e na qual acreditamos inteiramente. Não importa se ela é feita em voz alta ou apenas em pensamentos. Alguns egos, que talvez não tenham muito mais com o que se identificar, sobrevivem apenas com queixas. Quando estamos presos a um ego, assim, reclamar sobretudo de alguém é algo habitual e, é claro, inconsciente, o que mostra que não sabemos o que estamos fazendo. Uma atitude típica desse padrão é aplicar rótulos mentais negativos às pessoas, seja na frente delas ou, como é mais comum, falando sobre elas com alguém ou até mesmo apenas pensando nelas. Xingar é o modo mais rude de atribuir esses rótulos e de mostrar a necessidade que o ego tem de estar certo e triunfar sobre os outros. Idiota, desgraçado, prostituta, todas essas afirmações definitivas contra as quais não se pode argumentar. No nível seguinte, descendo pela escala da inconsciência, estão os gritos. Não muito baixo disso se encontra a violência física. O ressentimento é a emoção que acompanha a queixa e a rotulagem mental dos outros. Ele acrescenta ainda mais energia ao ego. Ressentir-se significa ficar magoado, melindrado ou ofendido. Costumamos nos sentir assim em relação à cobiça das pessoas, à sua desonestidade, à sua falta de integridade, ao que estão fazendo no presente, ao que fizeram no passado, ao que disseram, ao que deixaram de dizer, à atitude que deviam ou não ter tomado. O ego adora isso. Em vez de detectarmos a inconsciência nos outros, nós a transformamos em sua identidade. Quem é responsável por isso? Nossa própria inconsciência, o ego. Algumas vezes, a falta que aportamos em alguém nem mesmo existe. Ela pode ter sido um erro total de interpretação, uma projeção feita por uma mente condicionada a ver inimigos e a se considerar sempre certa ou superior. Em outras ocasiões, a falta pode ter ocorrido. Contudo, se nos concentramos nela, às vezes excluindo todo o resto, nós a tornamos maior do que é. E dessa maneira, fortalecemos em nós mesmos aquilo a que reagimos no outro. Não reagir ao ego das pessoas é uma das maneiras mais eficazes de não só superarmos nosso próprio ego, como também de dissolver o ego humano coletivo. No entanto, só conseguimos nos abster de reagir quando somos capazes de reconhecer o comportamento de alguém como originário do ego, como uma expressão do distúrbio coletivo da espécie humana. Quando compreendemos que não se trata de nada pessoal, a compulsão para reagir desaparece. Não reagindo ao ego, muitas vezes podemos fazer aflorar a sanidade nos outros, que é a consciência não condicionada em oposição à consciência condicionada. Em determinadas ocasiões, talvez precisemos tomar providências práticas para nos proteger de pessoas profundamente inconscientes. Isso é algo que temos condições de fazer sem torná-las nossas inimigas. Nossa maior defesa, contudo, é sermos conscientes. Alguém passa a ser um inimigo quando personalizamos a inconsciência que é o ego. A não reação não é fraqueza, mas força. Outra palavra para não reação é perdão. Perdoar é ver além, ou melhor, é enxergar através de algo, é ver através do ego a sanidade
que há em cada ser humano com sua essência. O ego adora reclamar e se ressente não só de pessoas como de situações. O que podemos fazer com alguém também conseguimos fazer com uma circunstância, transformá-la num inimigo. Os pontos implícitos são sempre: isso não deveria estar acontecendo, não quero estar aqui, estou agindo contra a minha vontade, o tratamento que estou recebendo é injusto. E é claro, o maior inimigo do ego acima de tudo isso é o momento presente, ou seja, a vida em si. Não confunda a queixa com a atitude de informar alguém de uma falha ou de uma deficiência para que elas possam ser sanadas. Além disso, abster-se de reclamar não corresponde necessariamente a tolerar algo de má qualidade nem um mau comportamento. Não há interferência do ego quando dizemos ao garçom que a comida está fria e precisa ser aquecida, desde que nos atenhamos aos fatos que são sempre neutros. Como você se atreve a me servir uma sopa fria? Isso é se queixar. Nessa situação existe um eu que adora se sentir pessoalmente ofendido pela comida fria e ele aproveitará esse fato ao máximo. Um eu que aprecia apontar o erro de alguém. A reclamação a que me refiro está a serviço do ego e não da mudança. Algumas vezes fica óbvio que o ego não deseja que algo se modifique para que possa continuar se queixando. Veja se você consegue capturar, ou melhor, perceber a voz na sua cabeça. Talvez no exato instante em que ela esteja reclamando de algo e reconhecê-la pelo que ela é, a voz do ego, não mais do que um padrão mental condicionado, um pensamento. Sempre que a observar, compreenderá que você não é ela, e sim aquele que tem consciência dela. Na verdade, você é a consciência que está consciente da voz. Atrás, em segundo plano, está a consciência. À frente se situa a voz, aquele que pensa. Dessa maneira, você estará se libertando do ego, livrando-se da mente não observada. No momento em que você se tornar consciente do ego, a rigor, ele não será mais o ego, e sim um velho padrão mental condicionado. O ego implica inconsciência. Ele e a consciência não conseguem coexistir. O velho padrão mental ou hábito mental pode sobreviver e se manifestar por um tempo porque tem o impulso de milhares de anos de inconsciência humana coletiva atrás de si. No entanto, toda vez que é reconhecido, ele se enfraquece. Vamos repetir o decreto deste dia. Eu sou o que o Criador é, portanto, eu sou o poder que governa harmoniosamente o corpo, o coração e a mente, controlando o mundo, a vida e os seres. Olá, estamos concluindo mais um vídeo. Muito obrigada pela sua atenção, pelo carinho, pelos comentários, pelos likes que vocês deixam aqui nos meus vídeos. Um forte abraço fraterno. Gratidão. Bom dia.